Isso. Boa noite a todos. Nós somos o Centro Chico Xavier em Portland e mais uma vez nós damos continuidade ao estudo do livro Os Mensageiros, psicografado pelo Chico e escrito pelo Espírito de André Luiz. Esse capítulo 15 do livro é intitulado A Viagem e a gente aprende muitas coisas importantes acerca do pensamento e da vida no plano espiritual. Aqui, detalhes que André Luiz muito despretensiosamente dá para gente, que a gente vai aprendendo junto com ele a conhecer um pouquinho mais da atmosfera, da paisagem, do plano espiritual. Então, André Luiz, Vicente e Aniceto, né? Vocês estão lembrando, eles estão saindo de nosso lar, estão se deslocando em direção à crosta, né? Estão se deslocando em relação a vindo para cá, para a Terra, para o mundo dos encarnados. Mas eles param para descansar num posto de socorro que faz parte da colônia espiritual Campo da Paz. E aí a gente aprende algumas coisas surpreendentes, como eu comentei, em relação ao impacto do nosso pensamento no plano espiritual. Enquanto André Luiz e Vicente estão ainda perto, né, junto com Aniceto, de nosso lar, eles conseguem volitar, mas a gente lembra que nosso lar, ele também está no umbral. Também essa área do umbral é essa área toda que envolve a crosta terrestre, né? Então, ainda no umbral, a gente lembrando que nosso lar é uma metrópole, é uma cidade que tem centenas de milhares de pessoas vivendo, né, desencarnados, pessoas que estão lá com desejo de aprender, com desejo de se melhorar, que estão aí numa fase intermediária para esperando, aguardando, se preparando para a próxima encarnação. Nosso lar, quando a gente lê o primeiro livro, a gente vê que é um lugar lindo, muito mais agradável do que a Terra, né? O céu, o sol, as cores das flores, da terra, a vegetação, a água. À medida que eles estão saindo de nosso lar, ele começa a perceber que o ambiente vai mudando. E vai mudando tanto que chega uma hora que André Luiz e Vicente não conseguem mais volitar. Aniceto consegue, mas os dois começam a ter dificuldade. E Aniceto, sempre humilde, bondoso, ele percebe aí a dificuldade, fala: por que que a gente não anda agora? E o que que acontece? André Luiz está surpreso, mas por que essa mudança toda, né? Que a gente acabou de sair de nosso lar, aquele lugar lindo, e de repente a gente começa a sentir a atmosfera tão mais pesada, tão diferente, né? E aí a Anissete explica que à medida que a gente se aproxima, que eles estão se aproximando da esfera de vibrações da mente humana, olha isso, gente. A atmosfera fica mais pesada. E aí a gente entende uma lição muito importante, né? Porque muitas vezes a gente pensa que o nosso pensamento aqui enquanto encarnado só fica envolvendo a gente, né? E muitas vezes fala, não, ó, seu pensamento vai estar envolvendo você, vai estar envolvendo as pessoas dentro da sua casa, então vai estar influenciando com as pessoas com quem você convive. Mas aqui nesse capítulo a gente percebe que é o nosso pensamento, o pensamento individual de cada um de nós, encarnado na Terra, tá alterando a vibração ao redor da Terra. E aí vem a nossa responsabilidade, né? E ele percebe então que o pensamento dos encarnados tem peso, tem cor, tem forma, porque ele vai descrever isso pra gente. E isso vai. O pensamento diferente da luz que pode ter lugar onde ela não consegue passar, o pensamento não, ele não tem barreira. O pensamento a gente aprende com André Luiz que o pensamento é mais rápido do que a velocidade da luz. Pensou, já aconteceu. Pensou, criou.
Então, as lutas, as dores, os apegos ao materialismo que a gente tem, que a gente vive aqui na Terra, criam uma psicosfera muito densa ao redor do nosso planeta. É uma área que ele descreve como uma área escura, fumacenta, que é a consequência exatamente desse pensamento coletivo inferior. E aí a gente fica pensando, poxa, mas eu não vejo a hora da gente virar um país não, um planeta de regeneração. Quando é que a Terra vai sair de um planetinha de expiação e prova para virar um planeta de expiação? É em 2030? É em 2040? É em 2050? Não tem data, gente. A gente vai mudar de nível, vai passar de ano a hora que cada um de nós pensar diferente. E muitas vezes a gente fica colocando a responsabilidade no outro, no marido, no filho, no vizinho. Nós temos de mudar, porque o nosso pensamento está mudando, o nosso pensamento pode estar acelerando ou atrasando a evolução do nosso planeta, né? E aí eles continuam andando. A Aniceto fala assim: então vamos dar uma paradinha no campo da paz. Antes, a gente não precisa parar lá, mas vamos dar uma paradinha lá. E a gente tem que entender que os espíritos superiores, como Aniceto, eles não dão ponto sem nó. Quando eles resolvem tomar uma decisão, mudar de rumo, é porque tem alguma oportunidade de aprendizado. Aprendizado para quem? Para André Luiz, para Vicente e para nós também, né? E aí a gente aprende que dentro daquela área horrorosa que eles estão, que a gente vai entrar mais um pouquinho daqui a pouco, existem vários postos de socorro. E aí a gente chega à conclusão de que essa ajuda de Deus, o suporte do bem, está em toda parte. Basta a gente querer, basta a gente buscar, basta a gente pedir. E aí, o Campo da Paz é uma colônia que fica nessa área umbralina, né, entre o nosso lar e a terra, e que existem vários postos de socorro. É como se, imagina, fosse o hospital aqui em Portland do HSU, né? Então, existe o hospital maior, mas existem pontos onde há assistência para as pessoas que estão em Beaverton, que estão em Hillsborough, que estão perto do estado de Washington. É a mesma coisa. Esses postos estão disponíveis para auxiliar os espíritos que tiverem interesse no seu despertamento consciencial. Se não quiser mudar, é livre-arbítrio. Mas se quiser mudar, pode mudar. E aí, então, do lado de fora, escurecendo, ficando pesado, ficando feio, e acontece uma coisa inacreditável. Sem que Vicente e André esperassem, eles notam que no meio daquela escuridão, o corpo deles começou a se iluminar. Começa a emitir raios de luz. E é a primeira vez que André Luiz se vê vestido de luz. Gente, vamos lembrar que um ano antes, André Luiz tinha entrado nessa colônia como doente. Doente mesmo. Doente que estava por favor da mãe e de Clarencio levado e sendo auxiliado no hospital. E ele conseguiu se modificar de uma tal maneira que ele acendeu a própria luz. Quando Jesus fala acender a própria luz, é exatamente isso, a gente trazer essa iluminação, essa paz no meio daquela escuridão. Porque André Luiz em nenhum momento fala, eu tô com medo, tô desconfortável. Ele relata a sensação, a surpresa, mas ele estava em paz, diferente das circunstâncias que estavam atrás dele. Então, quando a gente acende a nossa própria luz, a gente pode andar pelas tempestades sabendo
que tá tudo bem. Mas a hora que a gente olha para ele, pensa, poxa, mas foi fácil? Não. Ele teve que aprender a perdoar. Ele teve que aprender a se desapegar da família da terra. Ele teve que aprender a desapegar do título de importância de médico enquanto encarnado. Ele teve que encher o cálice dele, vocês lembram disso? Com um sentimento de amor, de doação para aqueles que não conseguem distribuir. Ele teve que aprender a dar. Então eles ficam muito emocionados nesse instante. E é uma coisa bonita porque eles se ajoelham e choram de gratidão. Pensar quantas vezes a gente lembrou de chorar de gratidão. Porque a gente consegue respirar, porque a gente está conseguindo andar, que a gente consegue ver, que a gente tem uma casa, que tem um cobertor, que tem um prato de comida na frente. Infelizmente, muitos de nós aprende a agradecer no meio da escassez, né? Mas aí a gente vê a Aniceto entregando uma mensagem muito importante, que eu acho que é talvez a mais importante desse capítulo, que é agradecer a Deus, mostrando o nosso reconhecimento. Porque quem não sabe agradecer, não sabe receber. E quem não sabe receber, não sabe pedir. E aí a gente faz outra reflexão importante, né? Porque muitas vezes na vida da gente, a gente passa o tempo inteiro pedindo ou reclamando. A gente passa o tempo inteiro olhando para o copo meio vazio, na escassez. Ah, porque faltou isso, porque eu tô sem emprego, porque a minha saúde não é 100%, porque minha esposa, meu marido são complicados, porque eu tenho muito filho, meu filho dá trabalho, ou porque eu não tenho filho, eu queria ter filho, porque eu não tenho família. E quem tem família reclama porque tem família. E, gente, quando é que a gente vai aprender a reconhecer as bênçãos que a gente tem? E parar de olhar para o copo vazio? Porque isso, essa gratidão é a chave que vai estar sintonizando a nossa mente com as esferas superiores. Porque a hora que eu ficar olhando, ah, é porque dá sempre errado, ah, é porque tá faltando isso, eu tô sintonizando com os amigos do bem? Não, não tô. E a nossa mente vai estar conectando com aqueles espíritos que pensam como nós. Então, quando a gente sintoniza com as esferas superiores, a gente permite que essa luz interna da gente, porque Jesus falou: vós sois deuses, vós sois luzes. Então, a gente permite que essa luz interna brilhe mesmo nos cenários mais difíceis que a gente pode estar vivendo em casa ou na nossa vida. E veja que André Luiz, quando ele fala que essa luz sai dele, que ele fala, eu me vestia de luz, ela irradiava, ele usa um termo muito importante para a gente do ponto de vista de análise científica. Ele fala, a luz irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Então, quer dizer, o que é o corpo espiritual? É o perispírito. Mas peraí, Ana, quer dizer que perispírito tem célula? É o que ele está falando. E aí a gente entende que são essas células do perispírito que vão estar dando a forma ao corpo físico. Lembrando que o perispírito é a forma que dá a forma ao corpo físico no momento da encarnação. E aí o que que acontece? Então, se a gente for para o lado contrário, em vez de eu pensar coisa boa, eu estou reclamando. Estou azeda, eu só vejo o copo vazio. Eu acredito na lei de Murphy, se é para dar errado, vai dar errado. O que que eu estou fazendo com as minhas células, gente? Eu estou acendendo elas de luz? Não. Eu estou fazendo a minha vida mais difícil, né? E a gente fica achando que só falar é brincadeira. Não, mas é piada, brincadeira. Não, gente, a gente está aprendendo que o pensamento. A
de falar, eu pensei, né? Mas tem gente que fala assim, não, mas às vezes eu falo sem pensar. Não, gente, tem uma sequência, né? Às vezes a gente fala bobagem, sem raciocinar, sem refletir, mas teve o pensamento antes. E aí, a hora que eu tô falando isso, eu tô me imantando de vai dar tudo errado. Eu sou sozinha, eu tenho, ninguém gosta de mim, ou a minha vida tudo dá errado. Quando é para dar errado, se tem uma chance de dar errado, tem 10 para dar certo, uma para dar errado, vai dar errado. Gente, eu tô imantando. E aí a minha vida vira aquele self-fulfilling prophecy, é um reflexo do que eu tô pensando. E é esse a essência desse capítulo. Porque não tem distância suficiente entre nosso lar e essa região. E mudou tanto. Ele está explicando. Isso é pensamento. O pensamento está solidificado aqui, alterando o ambiente, né? E qual é o antídoto? E está falando aqui também. Saber agradecer. Porque sem saber agradecer, eu não consigo receber e nem pedir direito. Eu vou pedir só as coisas erradas. E eu tenho que pedir não o que é bom para hoje, para agora, para amanhã. Se meu filho pedir todo dia cachorro-quente com batata frita, ele vai ficar feliz. Ou cheeseburger, que é a comida predileta dele. Vai fazer bem para ele? O que que vai acontecer com o corpinho de uma criança se ele comer cheeseburger e batata frita no café da manhã, no almoço e no jantar durante 30 dias? Se eu levar esse filho para fazer um exame de sangue, o que que vai ser? O que que vai acontecer? Ele vai estar saudável? Então ele pode estar achando que isso é um prazer, é uma coisa boa, mas não é. Nem sempre o que parece bom é bom. O que traz felicidade é aquilo que a gente cria de resultados positivos para a gente a longo prazo, né? Então, André Luiz e Vicente fazem essa prece de gratidão e aí continuam essa viagem por um cenário que André Luiz descreve como saído de filmes fantásticos. E aí a gente pensa, né, nos filmes aí da série do Marvel, né? Eu, quando ele estava lendo isso, estava pensando nos multiversos do, do Homem-Aranha, né? Que vai saindo coisa, né? Vai saindo coisa, vai saindo coisa, né? Porque à medida que eles estão andando, ele fala lugares assustadores, picos em formas de agulha, trevas, precipícios, aves sombrias, ventos muito fortes. Outra lição importante aqui. Tem topografia no plano espiritual, gente. Se aqui tem montanha, lá tem montanha. Se aqui tem árvore, lá tem árvore. A gente já tinha visto isso no nosso lar, né? Mas era tudo bonito. Aqui a gente está vendo que dá para ficar feio. Por isso que André Luiz descreve que nas esferas mais elevadas, que a vegetação não dá nem para descrever de tão maravilhosa que é. A gente não consegue expressar com a nossa linguagem, né? Aquela história de que uma imagem vale mais que 1.000 palavras. Então, nesse ambiente elevado, a paisagem é bonita. Comparando a Terra com o nosso lar, a gente vê que nosso lar é muito mais bonito, né? Porque o pensamento dos moradores, e além disso, tem dois ministérios só para ajudar a manter o padrão vibratório do nosso lar. Olha só, a misericórdia divina. Dois ministérios que estão ligados diretamente com as esferas superiores. Comparando essas paisagens com o que a gente conhece. Comparando as paisagens aqui da Terra com essas paisagens que a gente está vendo aí, nessas áreas tão próximas à Terra. E aí, André Luiz fica surpreso, fica assustado, e aí pergunta de novo para o Aniceto: olha, o que está acontecendo? Daí ele fala: existem esferas sutis que o olho não consegue ver. E aí ele faz uma analogia linda em relação à ciência humana, o macrocosmo, falando das estrelas. Isso a gente vê esse livro escrito há 70 anos atrás, né? A capacidade da ciência naquela época, que já conhecia alguns planetas, que já conseguia usar os
telescópios, os microscópios que estavam desvendando aí o mundo das partículas. Mas aí a Aniceto fala, tudo isso é a casca da vida, é só o que o olho consegue ver. Mas tem mais. A matéria externa da vida, do mundo corporal, é muito mais do que o físico, o concreto, né? E essas esferas sutis, elas interpenetram no nosso mundo grosseiro, no campo de vibrações e sintonia. Se a gente for pensar, nós não estamos mergulhados num vasto mar de ondas magnéticas, de ondas de rádio, de ondas de Wi-Fi, etc., de ondas solares, de ondas de som. A limitação da visão faz com que a gente pegue uma parte pelo todo. E aí, outra coisa que a gente aprende nesse parágrafo tão importante é: se todos nós somos médiuns, isso a gente vê Kardec explicando que a mediunidade, a faculdade da mediunidade, pode ter variações em cada pessoa, né, variando principalmente entre médiuns ostensivos e os médiuns não ostensivos, a gente vai perceber que todos nós, sendo médios, que a gente está sendo influenciado o tempo inteiro, às vezes acordado ou durante o sono. Então, quando a gente vê esses filmes, esses livros, com ideias de horror, descrevendo essas situações assim, horripilantes, né, que deixam a gente com o pelo arrepiado, são marcas de inferioridade de quem está escrevendo. São visitas, muitas vezes, que foram feitas por esses autores a esses lugares inferiores e que eles basicamente descrevem o que está acontecendo, né? Essa vegetação esquisita, esses abismos, etc. Esse cenário que André Luiz está descrevendo, na verdade, isso é o que eu acho que é mais chocante para a gente, é uma extensão da Terra. À medida que ele estiver chegando aqui mais perto, vai piorar. Então a gente está imerso nesse mundo, gente, nesse mundo vibratório. E como é que a gente se protege? Através da prece. Essas mentes que estão sofrendo, que estão estagiando no mal, estão no meio da gente. Então o umbral está aqui. Então, para ver essa verdadeira realidade, não bastam as lentes físicas, não adianta eu trocar de olho, de óculos, né? Para tentar ver a eletricidade andando no meio do fio. Não. Para enxergar as coisas espirituais, eu preciso desenvolver o quê? As faculdades espirituais. Existe uma matéria muito mais sutil que a gente tem que entender e absorver. Então, o André está fazendo essas perguntas de uma forma muito delicada. Ele fala, não é por curiosidade, é porque eu estou querendo aprender. Porque lembra que no nosso lar ele fazia a pergunta simplesmente porque ele era perguntelho. Por curiosidade, sem querer, sem ter a ambição, o desejo de ampliar sua visão espiritual e entendimento. É curiosidade pura, era por fofoca. Então, agora ele está fazendo pergunta porque ele quer melhorar, porque ele quer mudar, porque ele quer aprender, né? Então vamos lembrar, dentro do nosso lar, que a nossa percepção humana é também limitada, que nós somos responsáveis pela criação da aura mental, do ambiente vibracional da nossa casa, do nosso lar, o nosso lar que tem que ser um lugar sagrado. E muitas vezes a gente esquece disso. A gente briga, a gente grita, a gente chuta o cachorro, não respeita o outro. E aí? Como é que tá ficando a minha casa, o meu lar, a vibração do meu lar?
E nessa confusão toda, a Aniceto fala uma coisa muito importante que eu acho que está muito combinada com o momento que a gente vê hoje. A gente aprende isso muito no livro dos médios, que é da lei que a gente não deve ver, senão que a gente possa aproveitar com proveito, ou observar com proveito. Então, se a gente não tiver maturidade moral para aprender, não vai estar disponível para nós. E é por isso que muitas vezes as pessoas falam, mas por que que não tem mais fenômeno físico, né, como tinha no passado, né? Por que que a gente não vê tantas sessões de materialização? Porque, gente, tem um monte de médium de efeito físico hoje, a torta direito que nem tinha ontem, esse é o perigo hoje. Com a barra espiritual desse planeta, com a qualidade moral, o que que as pessoas iam fazer com esses talentos? Né? Então, Deus, dentro da sua sabedoria, falou: não, agora é hora de desenvolver o aspecto moral. Fenomenologia foi só para provar que existe mais vida além da vida na matéria. Isso a gente já aprendeu com Kardec, né? E aí acontece uma lição ainda muito linda, em que eles veem esses vultos negros passando, né, que são espíritos sofredores que estão lá no umbral. Por que que eles estão lá no umbral? Porque eles escolheram estar lá. Porque eles estão pensando na mesma sintonia, eles estão correndo, estão assustados, estão se escondendo em cavernas. E aí Aniceto fala para ele: vamos apagar a própria luz, a nossa luz, para a gente não humilhar, porque eles estão sofrendo aí. E aí André Luiz, sem entender, fala: como é que faz isso? Né? E aí ele fala: é só você pensar. Olha isso. Então a gente acende a nossa luz, mudando a qualidade do nosso pensamento, e a gente apaga a nossa luz, a luz do nosso corpo espiritual, se a gente quiser também, para não ferir o próximo, né? Então não é mágica, isso aí é o quê? É o uso da vontade. Com a nossa vontade, a gente muda a nossa sintonia. Com a nossa vontade, a gente muda a nossa vibração, a nossa vida. Aniceto fala: não é justo humilhar os que sofrem com a exibição dos nossos bens. E aí, eu fiquei pensando, né, num mundo hoje de aparências, de social media, que as pessoas o tempo inteiro estão mostrando corpos perfeitos, estão mostrando viagens maravilhosas, compras caras, jantares suntuosos. Olha o exemplo de um espírito superior. Ele está falando, não é para mostrar, não. Não é para ficar divulgando o que você tem para o outro. Porque tem muita gente sofrendo hoje. No momento de crise, que a gente sabe, de saúde mental, a gente tem que respeitar a dor do próximo, a dor alheia. Né? O que a gente está aprendendo é que a verdadeira caridade não ostenta, ela não humilha os outros. Então, se a gente tiver o sucesso, sucesso material, sucesso intelectual, a gente toma cuidado como a gente usa essa informação, né? Tem plataformas certas para você fazer isso, né? Tem forma certa de você dividir sem humilhar uma pessoa que está passando por um momento de dor ou que está ainda mergulhado na ignorância. Então, ocultar a nossa própria luz para caminhar ao lado de quem está sofrendo. Isso é sinônimo de fraternidade. E aí eles finalmente vão chegando perto do posto de socorro, lá que é um dos postos de socorro dessa colônia, Campo da Paz. A tempestade piora, o frio piora, o ambiente piora, né? Porque eles estão mais longe de nosso lar. E aí André Luiz vê esse castelo medieval iluminado no meio daquela escuridão toda, cercado por uma muralha altíssima.
de proteção. Então, mais uma vez, a gente lembra que a gente não está desamparado. E mas por que que lá está iluminado? Como é que do lado de fora está preto, do lado de dentro tá saindo luz? Isso a gente vai aprender no próximo capítulo. Mas é importante a gente saber que o socorro, a ajuda está disponível, mas a gente precisa querer. Porque muitas vezes a gente gosta de ficar doente. Tem gente que gosta de ser doente. Porque quando eu estou doente, eu estou em posição de vítima. Então vamos continuar aqui para fechar a reflexão de hoje. Alguns pontos importantes, né? Primeiro que todos nós somos viajantes. E a gente viaja aí por esses mundos de sintonia todos os dias, o tempo inteiro, né? E a gente tem que ter essa consciência de qual a atmosfera que a gente está criando ao nosso redor, na nossa casa, no nosso trabalho. Lembrando que o Chico andava com um evangelho embaixo do braço o dia inteiro, né? Por quê? Porque a gente precisa se vigiar e orar o tempo inteiro. Por causa desse rio que a gente está mergulhado. A outra coisa, lembrar que a gente pensou, criou. Ponto. Não, mas eu falei assim, não. Pensou, criou. Acabou. Lembrar de agradecer. Lembrar de agradecer antes de ficar pedindo mais. Vamos olhar para dentro, agradecer as bênçãos que a gente tem, porque tem muitas. E se a gente tem muitas bênçãos, vamos ter a sensibilidade do ano certo para acolher aquele irmão que está sofrendo sem humilhar, né? Vamos pensar também como a gente consegue transformar a nossa casa num posto de socorro para os mentores. Como é que a gente pode transformar o nosso lar num lugar onde a gente possa inspirar outros corações? Onde a gente possa espargir luz, esperança, onde a gente possa acolher quem está sofrendo, onde a gente possa ser muitas vezes esse posto de luz, né? Para que a gente possa ser esse servidor do Cristo onde quer que a gente esteja, né? Ser luz, como ele convidou a gente para ser. Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Alguém quer fazer algum comentário? Eu acho que esse ato de agradecer, eu acho que só da gente ter a oportunidade de estar aqui, encarnado, já é um agradecimento que tem que fazer diariamente, né? Porque independente do que a gente tem e do que a gente não tem, só das chances da gente estar aqui, Uhum, já temos que ter gratidão. uhum, verdade. Mais algum comentário? Mais algum comentário antes da gente encerrar? Eu gostaria de comentar 3 itens. A, a nossa reflexão foi preciosa, o capítulo muito lindo. O que eu vou colocar aqui é só o repensar o pensamento já pensado. Eu quero dar uma ênfase clara e objetiva nos 3 pontos que mexeram mais com meu coração. O primeiro é quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. Só essa frase dava uma palestra, dava a aula inteira, né? Então, a gente tomar conhecimento, entender e não passar a colocar em prática isso na nossa vida é igual a zero.
Então, depois de um momento como esse, de uma leitura, de comentários como esse, nós não podemos deixar de estar atentos, agradecendo, valorizando o que a gente recebe e tendo muito critério naquilo que pedimos. A segunda, o segundo momento, foi quando a referência que a percepção humana não consegue apreender senão determinado número de vibrações. O que a André está falando aí parece uma novidade, uma realidade, de ficção científica, mas na singeleza da nossa vida num planeta de expiação e provas, nós já sabemos que isso é verdade, que isso é real, que isso tem lógica. É, por que que a gente sabe? Nós temos cinco sentidos físicos: o ver, o ouvir, o cheirar, o tato, que mais que é o outro? Bom, esses nossos sentidos físicos são tesouros preciosos, enriquecem a nossa vida. A gente poder ver, a gente poder ouvir é uma maravilha, amplia os nossos horizontes. Mas nós sabemos que esses sentidos físicos têm limitação. O cachorrinho tem faro melhor do que o nosso, tem ouvido melhor do que o nosso, e assim por diante. Na própria natureza, os nossos ouvidos, por exemplo, captam o som só de uma determinada escala. Os mais abaixo ou os mais acima escapam a nossa audição, mas não escapa a audição do cachorrinho, né? Então, se isso funciona com essa clareza, com essa singeleza aqui no nosso dia a dia, a gente está vendo toda hora, comprovando, constatando, nós temos que estar abertos para essas incontáveis variações de instrumentos da nossa sensibilidade em relação à vida lá fora e à vida aqui dentro, né? Então, a última parte é da lei que não devemos ver, senão o que possamos observar com proveito. Não, não sei se foi agora ou se foi em outra ocasião, acho que foi, não lembro. É, aquela colocação que foi feita, que não adianta a gente pegar um bebezinho, ou uma criança de 2 anos ou de 5 anos para assistir uma aula de física. Então, é preciso que a gente tenha maturidade intelectual, espiritual e etc., para poder valorizar a lição que está sendo trazida. Então, o que o benfeitor está falando aqui é que a sabedoria de Deus dosa criteriosamente a revelação. Exatamente por isso, porque a gente não tem olhos de ver, ouvidos de ouvir nessa sutileza, nessa dimensão espiritual, né? Então, não podemos ver o maior, o muito, mas podemos ver o relativo, proporcional ao nosso a nossa capacidade. Então, que a gente se concentre bem e procure aproveitar cada detalhe. Interessante, né, que a palestra da Letícia, a aula da Aline e esse capítulo está nos lembrando isso, que a gente tem que estar atento às incontáveis bênçãos que estão na nossa vida, valorizar e investir nela, correr atrás para entender cada vez mais e melhor. Obrigada, André Luiz. Obrigada, André Luiz, gratidão. E assim nós vamos agradecendo a sustentação dos benfeitores espirituais, a equipe aqui presente, a equipe de André Luiz e de Emmanuel, que sempre nos ampara, por esse estudo, por essa oportunidade de despertamento consciencial que está sendo oferecida nesse instante. Obrigada, Mestre Jesus.
Obrigada aos benfeitores dessa casa, do Centro Espírita Chico Xavier. E assim nós vamos pedindo que bênçãos caiam sobre as nossas cabeças, equilibrando o nosso corpo físico e espiritual, envolvendo encarnados e desencarnados, os voluntários e os assistidos dessa casa. E com isso nós damos por encerrado o nosso estudo dessa noite. Graças a Deus.